Boa noite, pessoal. Vamos lá, dar seguimento. Vou fazer a chamada aqui rapidamente. Adiane, Aloísio, Álvaro, Amanda Pacheco, Ana Flávia, Anderson, Anne Caroline, Bruna Passarotto, Bruno, Cristina Lopes, Daniele Correia, Jaylaine, Fabiola, Fernanda Barroso, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiducci, Isabelle Trevisano, Kelly, Larissa Rosa, Laira, Laís, Leandro Teixeira, Leonardo Peluso, Lorena, Mayra, Marcelo Ortidoro, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Braga, Paloma, tá joia? Coloquei presença para os dois. Pedro Segueto, Pedro Araújo, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Sabrina do Amaral, Stephanie, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Viviane da Silva e Washington. Alguém que chegou depois eu tenha esquecido de falar o nome? Só um instantinho. Fernanda Vasconcelos, Rafael Moreira, Lineker, ok. Mais alguém? Thalita, deixa eu olhar aqui. Ok, Thalita. Senhores, mais alguém? Ok. Então vamos lá, nós estávamos falando sobre teoria geral dos recursos e falando sobre os princípios recursais e específicos princípios do processo do trabalho. Eu gostaria de ver com vocês algum aluno que faz anotação, que pegou o ponto da aula. Se eu cheguei a falar, parece que o meu computador está torto, ou eu que estou torto. Se eu cheguei a falar sobre os princípios, pontualmente, princípio da dialeticidade, da... Não, Laís, onde que eu parei especificamente? Você se recorda? Porque na minha anotação aqui tá, pontuou de forma superficial a teoria geral. Isso então, né, Igor? Terminei a explicação sobre o comum acordo do dissídio coletivo. Encerrei essa parte. Então vamos lá que eu vou... Deixa eu só fechar essa página. O material
já estava disponível, né, na outra aula, e a gente começa com a teoria geral dos recursos. O que, que eu separei nesse material antes de abrir aí para vocês? Eu separei nesse material os princípios específicos do recurso no processo do trabalho. E um dos princípios de pouco conhecimento e de grande relevância é o princípio da dialeticidade, que eu já tratei dele com vocês lá quando eu trabalhei no recurso em processo civil, se não me engano, foi com a turma de vocês. Quando eu digo dialeticidade, é que o recurso é voltado para desafiar. O recurso é voltado para desafiar a sentença e não para ser uma cópia da tese da inicial ou da tese da contestação. Por que, que eu digo isso, pessoal? Eu estou achando torta a tela, mas enfim. Bom, eu digo isso porque nós sabemos que uma sentença, ela não precisa esgotar todas as teses trazidas nos autos. O que se faz obrigatório lá pelo artigo 93 da Constituição e do CPC é que, para considerar uma sentença fundamentada, ou seja, a fundamentação como requisito essencial da sentença, basta que o juiz adote uma tese, pode ser uma tese alegada pelas partes, mas pode também ser uma tese adotada por ele, magistrado, desde que ele fundamente essa tese adotada por ele. Então, é muito comum você ver numa sentença que o juiz adotou uma tese da contestação, mas ele não mencionou a tese da inicial. Ou seja, houve erro de fundamentação passível de nulidade da sentença? Não. Porque se ele adotou a tese A e fundamentou a tese A, não se faz necessário que uma sentença esgote todas as teses trazidas nos autos e fundamente o porquê acatou e o porquê não acatou, ok? Dito isso, a dialeticidade do recurso está atrelada aos fundamentos, tá? E o interesse recursal do dispositivo, aos fundamentos trazidos pela sentença. Então, você deve, ao interpor um recurso trabalhista, se ater aos fundamentos da decisão desafiada, da decisão recorrida, ok? Então, vamos aqui começar pelo princípio da dialeticidade. Eu vou reproduzir o material para que a gente possa rapidamente falar nessa aula e daí em diante falar dos recursos em espécie, que eu tenho uma aula para deixar gravado, aproveitar que o Igor está aqui, uma aula do debate. Eu vou deixar uma aula sobre recursos em espécie e nós vamos fazer um pequeno trabalho sobre recursos em espécie. Eu vou falar de cada um dos recursos, sobre da questão dos recursos trabalhistas, porque muitos alunos, e aí vai uma questão, Igor Idermay, já que eu usei seu nome, Igor, muitos alunos fazem segunda fase da OAB da área trabalhista, porque o número de recursos é reduzido. Então, a chance de cair um recurso que ele estudou fica maior. Eu fui um dia desse na casa do advogado, pegar um processo lá, e aí o rapaz estava me dizendo que ia fazer, aí ele falou, professor, eu vou fazer segunda fase trabalhista, porque o número de recursos é menor. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que desde a época que eu fazia faculdade, quer dizer, desde a época ficou parecendo que eu sou velho, mas recentemente, quando eu fazia faculdade, melhor dizendo, todo mundo já escolhia a área trabalhista por causa do número reduzido de recursos em espécie. Então, nós podemos fazer isso. Ô, Igor, teve debate do senador Firmino, eu acho, né? Mas não foi no mesmo dia. Mas você perdeu, que foi engraçadíssimo, e eu achei fantástico o debate promovido pela Unifagoc. Pô, achei maneiro. Ficou parecendo uma cidade, altos memes, altas tiradas, enfim, foi muito legal, tá? Tá vendo? Você assistiu. Bom, então vamos lá que eu vou abrir o material. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver aqui.
eu estou usando o Firefox, que aí ajuda a reproduzir a tela. Só um instante. O pessoal aqui, ó, Kelly, Fabiola, se estiver assistindo a aula, eu respondi os e-mails com algumas correções de falta, tá? Não da Kelly que mandou agora à noite, mas dê uma olhada, Fabiola, porque eu estava... Agora eu confundi se é a Fabiola ou a Flávia, que estava pendente de eu analisar algum teoria geral, algum e-mail pendente. Deixa eu ver se a Flávia respondeu. Deve ser a Fabiola. Provavelmente é a Fabiola. Mas a minha caixa de e-mail tá zerada assim. Tem o da Ana Flávia, que também está logada aqui, que a Ana me respondeu quais são as datas específicas e quais são os trabalhos. Então, falta eu mandar para ela, porque eu fiquei um pouco perdido. Os demais alunos, Cristina, eu lancei as ocorrências que me pediram, e já respondi todos os e-mails. Ok? Vamos lá que eu vou reproduzir o material. Então, a hora que a Fabiola conectada ela tá, não, mas a hora que ela vê, ela vai se atentar para isso e vai acabar, na hora da segunda chamada, ela se atenta para isso. Tá, vamos lá. Espera aí, que eu vou reproduzir. Teoria geral dos recursos. Fabiola, depois você confere se eu lancei a ocorrência direito, tá ok? Do que você tinha me solicitado. Veja lá, se não fiz, me manda um e-mail, igual eu pedi a Ana. Só assim, ó, data tal, tal, tal. O seu tá ok, né, Kelly? O seu você vai mandar também, né? Bom. Primeiro, desculpa, porque o material saiu aqui com a logomarca, mas não interfere em nada. Peço desculpa aí. Enfim. Segunda coisa é que eu separo no material de vocês... Eu vou até tirar esse material. Coloco aqui a classificação do que seria recurso. Acho que para nós, no 8º período, está superado essa classificação, essa conceituação de recurso. Para nós aqui, importa essa classificação entre recursos ordinários e recursos extraordinários. Por quê? Porque eu já vou me antecipar a algumas explicações e alguma menção a recursos em espécie. Então, vamos lá. Eu tenho aqui recursos próprios, recursos impróprios, e dentro dos recursos próprios, que é ligado à autoridade, que vai julgar esse recurso, então, portanto, você tem que analisar sobre a perspectiva de quem vai julgar. Se eu estou elevando um nível hierárquico, eu tenho os recursos próprios. Se eu tenho aquele nível horizontal, eu estou nos recursos impróprios. Exemplo, nós temos o recurso ordinário, que serve o RO. Nós vamos estudar o RO. O RO é um recurso que ele desafia, ele serve para a análise de sentença e, portanto, ele devolve a matéria ao 2º grau. Ele recebe o nome de recurso ordinário, o que não significa que a classificação de ordinário seja exclusiva do RO. O RO é uma espécie de recurso, ok? Mas só para vocês terem uma noção, quando eu digo que o RO é um recurso próprio, porque ele devolve a matéria para uma instância superior. Quando eu digo para vocês que o embargo de declaração é um recurso impróprio, mesmo que toda aquela discussão se seria recurso, é porque ele está voltado, tá, para o mesmo órgão, o mesmo grau de jurisdição. E quanto à finalidade? A finalidade ou matéria, aí sim, aqueles alunos que tomam nota, tomem nota. Por quê?
os recursos se classificam em ordinários e extraordinários. E os recursos ordinários são aqueles recursos que permitem o quê? A discussão probatória. Nos recursos ordinários, há discussão de prova, há o reexame da prova. E quando eu digo o reexame da prova, muito cuidado, porque mesmo que seja um recurso ordinário, ele esbarra naquele princípio que eu disse aos senhores, da imediatidade da coleta da prova oral, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Se tiver alguma dúvida quanto a esses conceitos que eu estou dizendo, por favor, mande aí no chat. Então, seguindo, recursos ordinários, quanto à sua classificação, e recursos extraordinários. E aí, extraordinário, a matéria impugnada é matéria específica de direito, ok? Deixa eu passar isso aqui rápido, porque está com a logomarca e está me incomodando. Bom, vejam aqui que nós temos uma súmula, que é a súmula 126 do TST, súmula essa que nós brincamos muito lá em relação à súmula 7 do STJ. Não sei se vocês se recordam quando nós fazemos essa referência. Agora que eu vi, Fabiola, formalize para mim por e-mail, por gentileza. Formalize agora, aí durante a aula, se for possível, ou após a aula, que eu quero deixar isso tudo redondinho aí para a semana de substitutivas e avaliações integradas, as notas estejam todas lançadas, ok? Bom, a súmula 126, na verdade, ela reproduz o que eu estou dizendo. Ora, incabível o recurso de revista, que é um recurso, uma espécie de recurso, ou de embargos para o reexame de fatos e provas. Ou seja, não há nos recursos extraordinários, dentre eles o recurso de revista, não há a possibilidade de se fazer o reexame de fato e prova. Por quê? Reexame de fato e prova é compatível aos recursos classificados como ordinários, ok? E a classificação rapidamente. Quanto à fundamentação, vocês estão acompanhando aí, e quanto à extensão. Quanto à fundamentação, você ataca todos os tópicos ou você ataca um dos tópicos. Lembrando aos senhores, dialeticidade. Tem que ocorrer dialeticidade entre o recurso e os seus fundamentos e os fundamentos da sentença ou da decisão recorrida, ok? Quanto à extensão é óbvio, eu posso ter um recurso parcial ou posso ter um recurso total. Isso significa o quê? Efeito devolutivo da matéria, ok? Você devolve a matéria. E aqui eu trato o seguinte exemplo. Nós tivemos um processo em que houve um acidente e aí o juiz julgou o dano estético, um acidente seguinte, uma peça de madeira bateu, a máquina projetou, né, por alguma falta de proteção, a máquina projetou essa peça no ombro de um trabalhador. Isso causou uma lesão, e essa lesão, o trabalhador chegou dizendo que seria a pneumonia. Numa pesquisa simples, nós pesquisamos que existe a pneumonia provocada lá pela bactéria, se não me engano, e pode também gerar uma pneumonia, pode ser uma causa que vai desencadear, porque seria a bactéria também, mas um grande impacto. E isso gerou nele uma lesão. Então, nós criamos a tese do nexo entre o impacto daquela peça de madeira e a lesão sofrida por ele. O laudo pericial veio e disse o seguinte: houve um nexo, há um impacto, ok, mas a lesão não foi provocada pela
pneumonia, mas a lesão foi provocada exclusivamente por impacto, né, por lesão, por contato mecânico. O que significa isso? Uma cacetada que ele tomou lesionou ele, e não as sequelas da pneumonia. Feito esse comentário, o juiz foi e fundamentou, né, estou sendo, para ser aqui breve, o juiz afirma o seguinte: o pedido tem como causa de pedir a lesão baseada na pneumonia, por impacto. Se o laudo disse que a lesão é por outro motivo, portanto, outra causa de pedir, julgo extinto este pedido sem resolução do mérito. Ok? Para que não se configure extra, ultra, citra, petita. Nós já estudamos isso. E aí você, após assistir essa aula de introdução da teoria geral dos recursos, você chega à conclusão seguinte: eu posso recorrer desse ponto da decisão, desse tópico da decisão, devolver essa matéria ao tribunal para que o tribunal pegue esse ponto e julgue o mérito. E, ao julgar o mérito, julgue procedente. Acompanhe o meu raciocínio. Como também eu posso deixar de lado, no meu recurso, esse ponto da sentença e recorro dos demais pontos, dano moral, dano estético e cláusula de convenção, indenização, e deixo esse ponto sem resolução do mérito transitar. Uma vez transitado, eu entro com uma outra ação pedindo só esse ponto com uso de prova emprestada. Quando eu digo isso para vocês, vejam, você como acadêmico atuando nesse processo, você pode, através do seu recurso dessa decisão, interpor o recurso parcial, ou seja, você vai recorrer de todos os tópicos, inclusive esse, ou ele pode ser parcial. Você deixa esse tópico e devolve só a matéria. E aí, portanto, esse tópico vai transitar em julgado. E aqui eu faço mais uma observação lá da nossa aula de processo civil lá atrás, que o STJ entende que o trânsito, existem duas correntes, que o trânsito de parte da sentença, o trânsito em julgado de parte da sentença, ocorre. Mas existe uma corrente doutrinária, jurisprudencial, de precedente, dizendo que não, que o trânsito desse ponto da sentença só ocorrerá com o julgamento total do processo. Isso alegando que poderia haver um vínculo entre os pedidos, o que geraria conflitos no julgamento. Ok? Então, aqui, quanto à extensão, a classificação dele. E aqui eu coloco para vocês o recurso, adesivo e etc, etc. E aqui ele já menciona, aqui alguns recursos em espécie, recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, embargo de declaração. E aqui eu vou aproveitar esse momento só para citar para vocês os principais recursos. Nós temos recurso ordinário e recurso de revista. Recurso ordinário, ele é classificado como um recurso ordinário, isso não é redundância. O recurso de revista, ele é um recurso extraordinário. Portanto, o recurso ordinário, ele é voltado ao Tribunal Regional do Trabalho, o segundo grau de jurisdição, e o recurso de revista é direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho, terceiro grau de jurisdição. E, portanto, a análise da matéria fática e probatória pela súmula 126 se restringe ao recurso ordinário. Mas nós temos também alguns recursos em fases de execução, de cumprimento de sentença. Nós temos embargos à execução, todos conhecem. Nós temos o agravo de petição, embargos à arrematação. E aí nós temos recursos que são recursos específicos do processo do trabalho, como também recursos que vieram pela aplicação subsidiária do processo civil. Eu estou só pincelando alguns. E aqui eu quero fazer uma observação. O agravo de instrumento existe no processo do trabalho.
E aqui eu deixo muito claro isso. Mas você estudou comigo que não cabe recurso de decisão interlocutória no processo do trabalho. Isso significa, então, o que eu digo? Então, aluno, não cabe recurso de decisão interlocutória, mas cabe agravo de instrumento no processo do trabalho. Aí você dá uma bugada. E aí eu te explico. O agravo de instrumento, mesmo que ele tenha nomenclatura semelhante ao agravo de instrumento lá do processo civil, o agravo de instrumento tem como objetivo destrancar recurso. Ok? O que significa isso? O recurso foi inadmitido. Não houve admissão de um recurso. Por exemplo, hoje eu tive um julgado, uma sustentação oral pela manhã, em que o meu recurso não foi admitido. Não admitiram o meu recurso. Aí o que eu faço? Eu entro com um agravo de instrumento para destravar esse recurso. O que significa? Eles vão julgar o meu agravo de instrumento para que, em admitindo o meu agravo de instrumento, eles destravem, eles liberem para julgamento o recurso que eu quero destravar. Então, o agravo de instrumento no processo do trabalho serve para destravar a admissibilidade de recursos, seja ele recurso ordinário, seja ele recurso de revista. Feitas essas ponderações, eu pergunto aos senhores, que eu estou falando e estou com a sensação de estar falando muito sozinho. Até aqui compreenderam? Estou falando muito rápido, estou falando igual um papagaio, despenquei a falar, como é que tá? Tá fácil a compreensão? Por gentileza, me dê um ok para eu saber que existe vida do outro lado da tela. Ótimo. Bom, e aí a gente passa, então, aos pressupostos. Laís me deu um retorno, se você consegue enxergar direitinho aqui o tamanho da tela, se o tamanho está razoável para visualização, porque eu vou passando aqui o material para vocês. Tá ótimo? Beleza? Ok. Então, aqui, pressupostos subjetivos, pressupostos intrínsecos, todos aqueles pressupostos em que nós já acostumamos, e aí nós estamos falando de legitimidade, os pressupostos extrínsecos, nós estamos falando de prazo, tudo aquilo que nós já conhecemos no processo civil. E aí eu não vou ficar com muita delonga para poder explicar esses pressupostos, porque nós temos aí o próprio processo civil que nos dá suporte doutrinário de conhecimento técnico para análise dessa parte da matéria, ok? E aí eu encerro esse pequeno material, que era o material de introdução, e passo ao segundo material, e peço só licença a vocês para localizar aqui o segundo material. Enquanto isso, eu deixo aberto aqui para eventuais dúvidas da matéria, ou das matérias passadas, enquanto eu abro aqui a minha pastinha. Engraçado. Pronto. Esse segundo material, vocês estão conseguindo visualizar aí ou não? Ou parou a reprodução? Travou? Então, nós vamos entrar com agravo de instrumento para destravar o nosso material. Só um instante. A gente já pega a questão da aula, já começa a fazer associações que nunca mais vocês vão esquecer disso.
Era interessante que o professor de processo do trabalho fazia assim para a gente. Ele terminava de dar aula, né? Aí a gente estava com a cabeça lá no mundo da lua. Aí ele falava assim: Senhor Bruno, professor Abdala, senhor Bruno, se não cabe recurso de decisão interlocutória, como que eu interponho agravo de instrumento no processo do trabalho? Pode parecer uma pergunta idiota agora que eu falei para vocês recente, mas imagina você não prestando atenção na aula e ele te faz essa pergunta numa sala com 60 e poucos alunos. Você sente vontade de o quê? De enfiar a cabeça num buraco e desaparecer daquele local, porque você dá uma bugada. Então, vocês não podem esquecer que existe sim agravo de instrumento no processo do trabalho, mas ele é voltado para destravar recursos. Efeitos. Conseguem ver aqui o material do efeitos? Bom, então a gente segue aqui os efeitos. Efeitos do recurso, efeito devolutivo e efeito suspensivo. A regra, pessoal, a regra é a de que não, a regra é de que não existe efeito suspensivo no processo de trabalho. Então, os recursos, via de regra, não possuem efeito suspensivo, ok? Bom, e o efeito devolutivo? Quem delimita o efeito devolutivo? Abro essa pergunta para os senhores. Em caso, quem delimita o efeito devolutivo? O recorrente ou o tribunal de ofício pode julgar toda a matéria? Compreenderam a minha pergunta? A parte, todo mundo corrobora com esse entendimento da Laís, e aí eu peço, quem estiver acompanhando pelo computador, Matheus, que está muito calado hoje, procure para a gente a súmula 393, inciso 1º, do TST. Opa, está melhorando. Olha o que diz o texto aqui, ó. Copinho, eu acho que está desse lado da tela. Olha aqui o segundo parágrafo do texto, ó. Enquanto o Matheus coloca para a gente a súmula. Cuidado, hein, com essa questão do efeito devolutivo. Veja que o TST já fixou entendimento que há uma transferência automática do quê? De fundamento da sentença, ó, perdão, de fundamento da defesa, isso. Isso significa o quê? Que nessas hipóteses, o tribunal pode, e está a transcrição aqui do lado, o tribunal pode, então, o quê? Ampliar o efeito devolutivo. Então, nós trazemos aqui para ficar fácil a compreensão. O efeito suspensivo não é a regra, mas ele pode ser requerido. Ok? Ele pode ser requerido e deve ser fundamentado, e o relator, ao receber, aprecia as questões relacionadas ao efeito suspensivo, se ele irá receber o recurso no efeito suspensivo. Outro ponto interessante significa que o efeito devolutivo ele é delimitado pela parte, concordo. Porém, há uma transferência automática quando nós estivermos falando de uma apreciação do fundamento que é não examinado pela sentença. Então, vejam, pela dialeticidade, eu vou impugnar a sentença, ok? E trazer o fundamento também, Laís. Mas mais do que isso, olha o que está dizendo a súmula. Eu vou impugnar
a, a sentença e os fundamentos nela, porque eu comecei a aula falando da dialeticidade, mas essa súmula permite o quê? Uma transferência automática para o tribunal de fundamento de tese defensiva, por exemplo, que a sentença não acatou. Isso significa, e eu preciso que vocês compreendam, isso significa o seguinte: eu tenho aqui uma decisão em que o juiz acatou, eu tenho aqui uma decisão em que o juiz acatou uma tese. Eu comecei a aula dizendo isso. Ao acatar essa tese, não significa que essa sentença seja nula, porque passível de nulidade, melhor dizendo, porque ele não apreciou todas as teses existentes nos autos. Porém, o tribunal, quando você recorre, ele transfere automaticamente a análise de todas as teses trazidas nos autos daquele ponto que foi recorrido. Do ponto que foi recorrido. Ok? Isso significa o quê? Efeito devolutivo em sua profundidade e não na sua extensão. Eu pergunto aos senhores, ficou claro essa explicação? Por que na sua profundidade? Porque, na verdade, na sua extensão, aquele tópico da sentença você recorreu. Mas o tribunal foi e falou: olha, eu gostei da tese da defesa e vou puxar ela automaticamente. Tá? E eu posso, ainda nessa perspectiva dos efeitos, juntar documentos. Eu posso juntar documentos no recurso. Isso é muito, muito comum as pessoas perguntarem isso. Eu posso juntar um processo em fase de recurso, aparecer um laudo, eu posso juntar isso? Pode. Súmula 8 do TST. O Matheus vai colocar para a gente, trata-se de documento novo, em que é ônus da parte comprovar a impossibilidade de apresentá-lo anteriormente, ou que esse documento tenha nascido naquele momento e era a primeira oportunidade que a parte tinha para apresentá-lo. Matheus coloca para a gente a súmula 8 aí do TST. Todos acompanharam aí? Todos acompanharam? Então vamos lá. Você pode juntar documento em fase recursal? Pode. Só que você tem que provar que se trata de um documento novo ou que havia um justo impedimento, o que impossibilitava você juntar esse documento anteriormente, tá? Nas fases anteriores, como, por exemplo, junto com a peça inicial, junto com a contestação. Então, na verdade, aquele que junta o documento na fase recursal, ele atrai o ônus de provar esse justo impedimento ou de que o documento é novo. O documento é um documento que nasceu naquele momento. Isso, gostei da pergunta. Isso significa, isso é interessante. O não conhecimento da existência da prova é uma justificativa. O artigo 893, se não me engano, da CLT, ele informa o seguinte: olha, e aí eu respondo os dois. Quando for documento público, você deve requerer o juiz de ofício, a expedição de ofício para a obtenção desse documento. Ok? Esse é um impedimento. Eu preciso de um documento dentro de repartições públicas, melhor dizendo. Vamos usar o termo técnico aqui, para não criar embaraço na compreensão. E eu preciso um AVCB, um laudo de funcionamento de uma empresa. E aí eu peço que o juiz peça ofício. O juiz vai e diz: indefiro. Indefiro. Pois bem. Na fase recursal, eu tenho, naquele momento, acesso a esse documento. Por algum motivo. Eu posso juntar esse documento?
Isso seria um motivo justo que me impediu de apresentar esse documento, esse laudo naquele momento, Rodrigo e Matheus? O indeferimento, ó, eu fui além, o seu não conhecimento, o indeferimento da produção daquela prova, porque nós sabemos que se o juiz indefere uma prova, a produção de uma prova, ele não pode julgar aquele ponto por ausência de provas. Tem até um enunciado do Fórum Permanente Processual Civil dizendo isso. Olha, há um enunciado nesse sentido, o juiz indefere a prova, depois ele julga por ausência de prova daquele fato. Não pode. Nesse caso, eu considero que esse é um documento e justifico que esse documento, mesmo ele existindo lá desde o início do processo, ele veio de forma voluntária até a mim, aquilo que não tinha ocorrido antes, porque o juiz não permitiu o acesso a ele. Então, esse seria uma hipótese. Acho que respondi a pergunta dos dois. Se não respondi, por gentileza, refaça as perguntas aí para mim. Enquanto isso, eu vou abrir aqui, porque o material saiu, né? Daqui nós vamos abrir aqui, que nós vamos ter uma outra sequência. E aí eu quero começar falando com vocês sobre recursos em espécie. E o primeiro recurso em espécie é o recurso ordinário. O que seria o nosso recurso ordinário? Todo mundo conhece o recurso ordinário. Dentre a classificação do recurso ordinário, deixa eu abrir aqui. Dentre a classificação do recurso ordinário, ele é um recurso que comporta reexame de fato e prova. Vocês já sabem que é um recurso para desafiar a sentença direcionado ao segundo grau de jurisdição. Portanto, ele é direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho e será julgado por seus desembargadores. E os tribunais regionais do trabalho são compostos por turmas, e cada turma é composta de 3 desembargadores. O nosso Tribunal Regional da Terceira Região, ele é composto de 11 turmas, e cada turma possui 3 desembargadores, que no julgamento de um recurso ordinário atuam da seguinte forma: relator, revisor e vogal. Alguma dificuldade nesses pontos até aqui, nessas nomenclaturas? Acredito que não, por estarem aí no 8º período já. Eu levo até susto quando eu vejo essa questão da turma de vocês, e lembro que vocês já estão no 8º período. Alguma dúvida até aqui com essa nomenclatura? Senhores, me dê um retorno. Eu preciso perceber que tem alguém aí. Tudo bem. Então, o recurso ordinário, você já sabe, ele é um recurso que comporta, então, a apreciação da prova e dos fatos, e ele é direcionado ao segundo grau. Qual o prazo para a interposição de recurso ordinário? O prazo para a interposição de recurso ordinário são 8 dias úteis, contados da audiência de julgamento. Vou repetir. 8 dias úteis, contados da audiência de julgamento. Todos lembraram por que contados da audiência de julgamento? Porque não há publicação da sentença, tá? E vocês têm que analisar isso detalhadamente. Não há publicação da sentença. Porque quando se encerra, vamos refrescar a memória aqui, audiência inaugural, audiência de instrução e julgamento e audiência de julgamento. Quando se encerra a audiência de instrução e julgamento, você já sai intimado para a data da audiência de julgamento.
nessa data de audiência de julgamento, está dispensado, via de regra, o comparecimento das partes. Porém, você já sai intimado da data. Todos lembraram disso? Se não lembraram, tem uma mãozinha aí agora no Meet, levanta a mãozinha, pergunta, porque isso não pode ficar com dúvida. Eu sei que está todo mundo querendo que o semestre acabe, mas isso aí não pode ter dúvida. Ok? Ninguém respondeu, então tá ok. Seguindo aqui ainda essa dinâmica, o recurso ordinário ele tem dois requisitos para sua admissibilidade: o preparo, que compreende no depósito recursal, e as custas processuais fixadas na sentença. Então, sem o pagamento do preparo e das custas processuais, esse recurso será deserto. As custas, todos nós conhecemos do processo civil. Pessoal, só fazendo observação, exceto os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Tá bom? Que aí não comporta o pagamento de custas e de depósito recursal. Ok? Bom, aí eu digo a vocês o seguinte: o que seria o depósito recursal? O que seria o preparo? E eu quero ouvir a resposta de todos que estão logados aí. Vamos lá. Quanto mais rápido vocês responderem, mais rápido eu termino a aula, que eu vou aguardar a resposta. O que seria o preparo, ou também denominado depósito recursal? Laís, não é. Matheus Braga, eu tenho duas, ó. Custas e depósito recursal, preparo. O que seria isso, senhores? As custas é isso aí que vocês falaram. Tem lá a tabela de custas, ela é fixada lá na sentença, o juiz fixa lá as custas, eu quero saber o depósito recursal. O preparo, também denominado preparo. Não é, Rodrigo, não é a dispensa das custas, a dispensa do recolhimento das custas é para o beneficiário da assistência. Pessoal, vamos lá, vamos chutar pelo menos. O que significa o preparo? Vamos lá, preparo. O que significa o preparo? Só você, só 4 alunos vai manifestar? Mais ninguém? Isso sem moral mesmo, hein? Ó, vamos lá. Coloco aqui para vocês. Ó, é um adiantamento. Ó, tá melhorando. Isabelle pegou aí. Laís Pacheco. Não é isso. Significa o quê? Primeiro vamos por etapa. Ó, tá melhorando, Pedro Araújo. Rodrigo. Tá melhorando. Ó, primeiro eu vou colocar para vocês o conceito de custas. Tá aí. São aquilo que vocês conhecem como as despesas. Ela é fixada com base no valor fixado em sentença. O juiz pega um percentual do valor atribuído à condenação e fixa as custas. Depósito recursal é um depósito garantidor. Ok? Ele é tabelado pelo TST. Existe uma tabela de depósito recursal.
ok? Eu vou colocar para os senhores os valores dessa tabela, porque os valores que eu tenho em mente, eles são atualizados anualmente. Isso, Laís, tipo uma caução, pela natureza da verba alimentar. Então, o recorrente, além de pagar as custas, ele tem que fazer um depósito recursal. E esse depósito, ele tem o valor previamente fixado. Por exemplo, recurso ordinário, era 9.800 e alguma coisa. Hoje, se não me engano, está em 10.200 e alguma coisa. É uma tabela. Eu vou projetar essa tabela para vocês. Mas eu quero que vocês compreendam o conceito. Isso significa, então, que o recorrente, para ele recorrer através do recurso ordinário, ao ser sucumbente, ele tem que fazer o quê? O recolhimento das custas processuais fixadas em sentença, e ele tem que fazer um preparo, ele tem que depositar em conta judicial um valor. Que valor é esse? Se a condenação dele, se a sucumbência dele recorrente superar 9.800 para recurso ordinário, ou seja, se na sentença ele foi condenado a pagar verbas de 12 mil reais, ele só deposita o que está na tabela, 9.800, que hoje atualizado deve ser 10 e alguma coisa. Mas só para vocês compreenderem, 10.200. Ele deposita 10.200. Vamos imaginar que na sentença ele foi condenado a pagar 360 mil. Qual o valor do preparo, do depósito recursal? 10.200, ok? Então ele tem um teto estipulado pelo tribunal, que é esse. Se a condenação for, deve ser 10.200 e alguma coisa, o Matheus. Deixa eu abro aqui na internet agora. Porque cada espécie de recurso tem um valor. É 10.059,15 centavos. Aqui. A partir do dia 1º de agosto, o RO tem esse valor. Então, todas as condenações em primeira instância que superarem esse valor, você só recolhe esse valor. Está lá tabelado. É, porque antes de agosto agora, era 9.800. Aí teve uma correção, passou a 10.059. Por isso que eu não sabia ao certo. Bom, aí eu tenho que fazer, então, para a admissibilidade desse meu recurso, o pagamento das custas e o depósito recursal. Agora, se a minha condenação foi 2.000, eu faço o quê? Pago as custas e recolho 2.000. Veja que a natureza, Laís, disse isso, é uma natureza de garantia. Ela tem dois aspectos do depósito recursal, que nós chamamos de preparo. Ela tem desestimular a interposição de recursos e ela busca o quê? Uma garantia diante da verba de natureza alimentar. Mas vejam, esse valor de depósito recursal, ele não pode ser liberado até o trânsito em julgado da ação. Ok? Ele é uma garantia, não significa uma antecipação de condenação. Tá ok? E se você fizer o depósito errado? Nós temos uma OJ tratando sobre o assunto, uma orientação jurisprudencial que eu coloco para você. Deu bugado aqui. Que eu coloco para vocês aí a orientação jurisprudencial, para quem quiser aprofundar no tema. Deixa eu achar a OJ. A OJ 140. Se você fizer o pagamento aquém ou parcial, o seu recurso será deserto. E a título de curiosidade, que a Magalu mandou uma mensagem para mim, a título de curiosidade eu coloco para vocês os outros valores de depósito recursal. Por quê? Prestem bastante atenção. Entrei com recurso ordinário. Qual que é o próximo recurso que eu vou interpor? Recurso de revista. Ele tem depósito recursal? Tem. Sabe qual é o valor do recurso de revista? Deixa eu abrir aqui. Recurso de revista. Era 19 mil, mas deixa eu só ver aqui. Deixa eu só achar aqui.
Mas é 19 mil e alguma coisa. Ah, agora atualizou. Esse é o valor para interpor outro recurso, que é o recurso de revista, que é em terceira instância. Ou seja, imagine que você está advogando e aí a empresa reclamada foi condenada em primeira instância. Ela, para recorrer, ela deposita 10 mil. Aí o tribunal manteve a decisão de primeiro grau. Para ela recorrer, além das custas, ela tem que depositar como garantia o depósito, o preparo do recurso para que ele seja apreciado, 20.118,30. Isso significa, em outras palavras, que no processo do trabalho, além da celeridade, a interposição de recursos para aqueles que não são beneficiários da assistência judiciária gratuita é o que? Caro e bem caro. E por isso a Justiça do Trabalho tem um índice elevado de conciliação. Porque, vejam, você faz uma análise e vocês atuando como magistrados, Ministério Público ou advogados, o que vocês vão aprender ao longo da prática processual trabalhista? Que a análise de risco. Se você tem uma ação sucumbente, ela vai custar para a empresa, mesmo que como garantia, volto a dizer, trata-se de um depósito recursal. Se a sentença for reformada, esse valor é devolvido ao recorrente com as correções devidas. Mas, mesmo assim, há uma necessidade de descapitalização do seu cliente para a interposição de recurso. E isso, pessoal, na prática, é um desestímulo. Igor, quem é beneficiário da assistência judiciária gratuita engloba o depósito recursal. Ele está isento de realizar o depósito recursal. Por isso que o reclamante, né, como é pessoa física, trabalhador ou obreiro, que tem o benefício da assistência judiciária gratuita, ele recorre, sendo dispensado o recolhimento de custas e dispensado o depósito recursal. Já a pessoa física ou pessoa jurídica que não foi beneficiária da assistência judiciária gratuita, ela tem, para a interposição do recurso, comprovar o preparo e comprovar o depósito das custas processuais, o recolhimento, melhor dizendo. Ficou claro, pessoal? Esse ponto, para que a gente dê seguimento? Ok? Ficou claro? Porque aí eu vou pedir a Kelly que me auxilie marcando esse ponto da aula como ponto que eu parei. Porque, e aí, Kelly, se você ou a líder de sala, a Cristina, a Cristina quiser me mandar um e-mail, porque é desse ponto que eu vou gravar os vídeos dos recursos em espécie. Porque eu acho que agora eu já posso trabalhar com mais facilidade com a nomenclatura depósito recursal, custas processuais, efeito devolutivo, efeito suspensivo e aquela questão de recursos que apreciam prova e recursos que não apreciam a prova, ok? E aí eu trabalho em cada pequeno vídeo com cada um dos recursos em espécie. Lembrando, dos requisitos do recurso ordinário que eu já disse para vocês. Prazo para interposição, 8 dias úteis. Termo inicial e termo final. Ok? Você já sai intimado da audiência de instrução, da data da audiência de julgamento. E o prazo se inicia dessa audiência de julgamento, mesmo que dispensada a presença das partes. Ficou claro? Outro requisito, trata-se de recurso que depende, no caso da sucumbência, de depósito recursal e custas processuais, para não ser considerado deserto. A OJ, eu não lembro se eu coloquei, OJ, para quem quiser pesquisar, SBD I1, 140, é uma orientação jurisprudencial do TST que trata sobre a matéria. Diz o seguinte: o recolhimento insuficiente, não estou conseguindo, o recolhimento insuficiente, ou seja, o recolhimento também gera deserção e está aqui como deve proceder, ok? Tudo bem, pessoal? Fico aqui desejando a vocês uma boa noite. Muito obrigado pela participação dos alunos aqui que participaram. Aos demais alunos, uma boa noite. Vamos com força e fé que vai chegar ao final do semestre.
E esse ano precisa, ó, passar rapidinho. Ano difícil. Amém. Joia, boa noite. Não esqueçam de sair da aula, senão a gravação perdura por horas e horas. Laís, eu não fiz ainda a prova, senão eu juro que eu passava todo o gabarito, os comentários, para que todo mundo tirasse total. Tá joia? É uma brincadeira, mas vale. Vai que cola, né, Laís? Um abraço. Tá vendo? Tá vendo, Thaís? Boa noite para vocês. Não esqueçam de desconectarem. Aquele abraço.